Sejam todos muito bem-vindos com a proteção de Deus sobre a luz de Jesus. Iniciamos mais um encontro de estudo e reflexão, buscando aí fortalecer nossa fé, ampliar nosso entendimento e renovar aí nossos propósitos de servir. E é com muita alegria que hoje nós vamos abrir um novo ciclo, um estudo dedicado à obra de mediunidade e obsessão em crianças da nossa querida autora e médium, Sueli Caldas Schubert. É com muita alegria aí que nós vamos começar esse estudo. Pode colocar o slide. Essa é a capa do nosso novo estudo. Essa obra, a autora vai nos convidar a refletir, à luz da doutrina espírita, sobre a mediunidade e os processos obsessivos na infância. Então, com equilíbrio, com discernimento, com responsabilidade, é uma obra que irá auxiliar muito, acredito muito, no auxílio para os pais, para professores, evangelizadores e para todos nós que, em algum momento da vida, sempre temos contato com crianças. Então, vai ser muito importante, muito bom esse nosso novo estudo. E ao longo dos nossos encontros, nós vamos aprofundar esses ensinamentos para entender como que a gente vai acolher essas crianças, essas famílias com mais segurança, mais equilíbrio, com mais amor. Pode passar o slide. Então, para inaugurar essa nossa nova jornada aí desse livro tão essencial, tão especial, nós vamos conhecer a nossa equipe, que vai nos acompanhar ao longo do nosso estudo. A nossa equipe técnica, ela está distribuída pelo Cláudio Ricardo, ele está na produção e gravação, o Fredson Campos na produção e na edição, a Nayara Isabela, ela é analista de qualidade. Esses rostinhos aí vocês não costumam ver muito, né? Mas eles são, assim, a base ali do nosso estudo, estão sempre atrás das telinhas nos ajudando. E também agora as apresentadoras do nosso programa, que ficará ali por conta dessas maravilhosas das competentes, a Etienne Leônidas. Essa é a nossa querida amiga, né, tão carismática, que acompanha esse projeto desde o início. Ela é mediadora do curso do EOB, do Livro dos Espíritos, ela é reikiana, ela tem um projeto lindo, artístico, que é uma cura através da dança, maravilhoso, no nosso GECAL. Tem a Rita de Cássia, ela é professora, ela é palestrante, é coordenadora da evangelização do Grupo Caminheiros da Luz. A Aline Maria também, da área da educação, ela é diretora, ela é palestrante, é coordenadora também dos estudos aí do nosso querido GECAL. Tem a Tâmara, que é mais uma também da área da educação, ela é professora da rede pública e ela também atua na Secretaria Municipal da Educação de Goiás. E ela é evangelizadora também, infantil, no GECAL. Então, já deu para perceber que nós estamos aí com uma equipe de grande conhecimento aí conceitual da área da infância. Dando continuidade aí ao nosso time, tem as nossas, como a nossa amiga Eti diz, os nossos canarinhas, a nossa voz de veludo aí, da nossa querida Ábia Martins. Ela faz um lindo trabalho de leitura em várias outras frentes aí de estudo, disponibilizadas no GECAL. Quem sabe aí vamos ter oportunidade de ouvir mais vezes a voz dela lá no Instagram, no site lá do GECAL. Tem também a Silvia Regina, ela é coordenadora do Empório de Delícias, do GECAL, e atua também em outras frentes da área mediúnica. Nossa Nívia Alessandra também, que é também da área da educação, ela é evangelizadora infantil na Casa do Caminho, também nos acompanha em trabalhos mediúnicos da casa. E agora também nós vamos contar com esse time para enriquecer os conhecimentos, trazendo aí, experiência, belas reflexões desse grande time de leões aí, que juntos vamos caminhando para aprendizado, para o crescimento desse estudo, dessa obra. Nós temos aí o Luiz Gonzaga, ele é coordenador da área mediúnica lá do Ser Luz, ele também é trabalhador da área mediúnica da Federação Espírita de Goiás, conduz evangelho, também o culto do evangelho na Casa Espírita
divino amigo, e ele também é mediador do MEP, do GECAL. Temos aí o nosso querido Sérgio Costa também, Ferreira, lá diretamente de Florianópolis. Ele é engenheiro, é terapeuta transpessoal, ele é fundador do Centro Espírita, do Fraternidade, palestrante também, dentre outras aí atividades. Temos aí o João Minelli, ele é o idealizador e coordenador desse grupo de estudo, ele é coordenador da área mediúnica do GECAL, atua no MEP também, que é um curso de mediunidade, de estudo e prática no GECAL, também já foi contribuinte da Federação Espírita do Estado de Goiás, está aí conosco agora. O Antônio Roberto, nosso príncipe, ele é palestrante, coordenador da Caravana de Amor e Caridade, ele também é mediador de inúmeros estudos do GECAL, inclusive das obras de André Luiz, da Ivone também, do Amaral, e também atua lá na área mediúnica também, dos Caminheiros da Luz. Tem eu aí também, a Alessandra Apolinário, eu sou professora, fui evangelizadora por 14 anos, sou ali trabalhadora também da área mediúnica, estou aqui para aprender com essa equipe aí extraordinária, essa equipe maravilhosa aí de estudo. E hoje, para bater um papo conosco, nada mais, nada menos que o nosso convidado especial aí, o Dimilson Bezerra. Ele é psicólogo, ele é palestrante e o presidente do Grupo Caminheiro da Luz, mediador do curso também do IEE, que é a Introdução ao Estudo do Espiritismo, e está à frente aí de vários trabalhos, na verdade, né? Praticamente todos os trabalhos aí do GECAL. E é com imensa alegria que eu já vou recepcionar você, Edmilson. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, amigos. É muito bom e confortável a gente estar rodeado de amigos, né? Obrigado, Alessandra, pelas boas-vindas. Obrigado ao Minelli pelo convite de estar aqui hoje iniciando mais uma edição de estudos, né, da nossa casa, nesse formato. E é um grande prazer estar contribuindo para que a gente possa levar uma discussão, né, e o conhecimento, né, de um tema tão importante e necessário, né, como você disse mesmo no início, falando da obra, né, e eu estou aqui à disposição. Ai, vai ser muito bom, nós vamos bater um papo aí com o Dimilson, por meio de algumas perguntas, nosso convidado aí vai passear aí pelas suas percepções, suas experiências, nos ajudando aí a iniciar essa caminhada de estudo, com mais motivação, mais entendimento e o coração aberto ao aprendizado. Time, então para dar início, qual contribuições você acha que esse estudo pode trazer para o trabalho mediúnico da Casa Espírita? Alessandra, no início você mesmo já trouxe assim, uma introdução aí, né, da importância de trazer esse tema para a discussão dentro da Casa Espírita, porque é bem comum a criança ela apresentar, chegar à Casa Espírita levada pelos pais, trazendo alguma percepção espiritual, né? Então, quando a gente pensa em uma criança que apresenta uma percepção espiritual ou sinais de uma perturbação, a primeira, a primeira pergunta que geralmente fazem e vem na cabeça dos pais, e às vezes até mesmo dos trabalhadores, dos evangelizadores, né? O que a casa espírita deve fazer ao receber uma criança que apresenta essas percepções ou sinais de perturbação, né? E a obra, né, o estudo dessa obra da Sueli, ela vai nos trazer um discernimento fundamental para a gente fazer essa distinção entre o que faz parte do processo de desenvolvimento da criança, né? Então aqui a gente tem vários pedagogos fazendo parte desse grupo, isso é muito importante e interessante para enriquecer a parte da ciência, né? O que a ciência fala para nós dentro desse processo de desenvolvimento da criança, né? E tem um ponto muito importante que Kardec ele já alerta para nós. Ele traz um alerta no Livro dos Médiuns, no capítulo 18, que vai falar sobre os inconvenientes da prática, né? Os perigos da prática mediúnica.
ele vai dizer que a mediunidade ela não deve ser exercida ou forçada em crianças. Por quê? A gente pode até falar, mas tem o fulaninho, a criancinha que eu conheci, que tinha percepções mediúnicas, né? Não é aconselhável, porque a criança está justamente num processo de desenvolvimento, de formação, é um processo de maturação psíquica, né? Que naquele momento ela ainda não tem essa maturidade para fazer esse discernimento, né? Então, o estudo dessa obra, ela vai enriquecer, né? Esse conhecimento, vai contribuir assim para tanto os pais quanto para os próprios trabalhadores dentro da casa espírita. E um ponto que é importante, que eu acho que é principal, que a Sueli vai trazer para a gente, que é justamente a prevenção e o acolhimento que deve ser realizado, né, dentro da casa espírita. A criança, ela não vai para uma mesa mediúnica, para um trabalho mediúnico, um trabalho prático, né, de desobsessão. Esse atendimento da criança, quando chega na casa espírita, trazendo essas percepções, ela deve ser encaminhada de uma outra forma. E aí a Sueli vai trazer sobre o atendimento fraterno, que é realizado aos pais, no sentido de orientar esses pais, que são responsáveis pela educação moral e espiritual dessa criança, acalmando ali aquelas angústias que são decorrentes dessa preocupação, né? Porque muitas vezes nem os próprios pais, às vezes, não têm nem contato com essa possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. Ela vai trazer para a gente o passe como uma terapêutica, né? O passe, a fluidoterapia. E acho que um ponto muito importante, e aqui a gente tem a nossa coordenadora da evangelização infantil da nossa casa, que é a evangelização infantil. Então, muitas vezes, eu já fui questionado em relação ao tratamento que se dá para uma criança, né? O tratamento é a evangelização infantil, né? Às vezes os pais ficam preocupados no sentido de ter algo também dentro desse campo da fenomenologia, mas o que nós precisamos fazer é evangelizar aquele espírito, né? Mostrar os ensinamentos de Jesus para aquela criança, né, que está ali naquele corpo de criança, desenvolvendo essa maturidade psíquica material, né, nesse mundo material, mas que é um espírito que já traz todas as suas vivências e experiências aí de vidas passadas, né? Então, eu acredito que essa obra ela deveria ser estudada por todos os grupos mediúnicos e trabalhadores da infância, da área da família, para que possam entender um método, uma metodologia de como acolher tanto essas crianças quanto os pais que chegam de uma forma muito perturbada, né, e em busca de uma solução, né? E a solução é a evangelização infantil, né? Na psicologia a gente vai dizer que quando a criança ela aparece, ela surge com problemas, a raiz desse problema é a família, né? Eu já por algum tempo eu fiz atendimento na psicologia infantil e eu pude perceber isso na prática. E aí quando a gente percebe que há alguma perturbação apresentada por aquela criança, vamos olhar em que contexto ela está inserida e a gente vai encontrar aí o papel da família, do núcleo familiar, interferindo aí nesse processo, né? Então é de suma importância, né? É muito importante a casa, o GECAL, trazer esse tema para discussão e para esclarecimento. Vai ser muito bom, né? Porque vai ajudar a olhar a infância com mais sensibilidade, com mais discernimento, de uma forma Sim. mais acolhedora, equilibrado, sempre estando fundamentada na obra espírita, né? E a evangelização vai ser a base. É a base. Infelizmente, hoje a gente ainda encontra muitas dificuldades, tanto para você estruturar um trabalho de evangelização infantil, porque as pessoas elas não querem trabalhar com a criança,
porque acho que a criança dá trabalho, né? E a gente vai enfatizar aqui que é o trabalho mais importante dentro da casa espírita. Não adianta a gente educar médios se a gente não educa almas, se a gente não educa espíritos que estão nesse processo de evolução e que vão ficar aqui, porque nós vamos embora. E vamos retornar em outro momento, também nessa como criança, né? Em uma fase da infância, vamos passar por essa fase da infância. Então, a evangelização é um trabalho primordial, como o Chico Xavier trazia para a gente, é a sustentação da casa espírita. Se a gente não cumpre esse papel dentro da casa espírita, a gente fale, né, dentro do projeto de evangelização dessas almas que vão dar sequência. Aqui eu não estou falando de catequizar esses espíritos, mas é no sentido de mostrar o evangelho para essas crianças, né? Talvez lá na frente eles vão fazer as escolhas dele, para que caminhos eles vão seguir. Mas essa criança passou pela casa espírita, ela teve conhecimento, ela teve acesso aos ensinamentos, né? E aí, a criança apresentando já esses desajustes, seja através de uma perturbação ou de uma percepção, e aí, como eu disse, tem uma mesa aqui recheada de pedagogos, a gente vai saber que, em alguns momentos, as crianças têm umas percepções que são criação da própria mente. É o mundo imaginário dela sendo colocado, né, ali no material para ele, né? Então, esses dias tinha uma amiga com a criança, com o filho reclamando, né? E o filho reclamando não, aliás, preocupada, porque o filho conversava com o espírito. Mas, na verdade, não tinha nada de mediúnico, que era o amiguinho imaginário dele. Ele começava a desenvolver um diálogo que não tinha nada de mediúnico. E acho que é de suma importância a gente saber diferenciar isso, porque senão a gente vai generalizar qualquer criança que diga que esteja falando com alguém que não está presente fisicamente é mediunidade, né? Então, isso é muito importante. Assim como adultos também, a gente sabe que tem doenças psiquiátricas onde as pessoas têm alucinações, visões, né? Delírios, que é decorrência daquela doença psiquiátrica. Não necessariamente é um processo mediúnico, né? A doença psiquiátrica ela pode até ser um campo ali de abertura para um processo obsessivo, mas não necessariamente aquele fenômeno que acontece seja mediúnico. E a gente acaba caindo nessa generalização de que tudo é mediúnico. Respeitar as fases de desenvolvimento de todas as etapas, né? Minelli, você deseja fazer algum complemento? Como coordenadora aí da área mediúnica do GECAL, queria ouvir seu pensamento também sobre a pergunta. Boa noite a todos. Então, gente, quando começou a ideia de nós estudarmos sobre a mediunidade e a obsessão em crianças, ela veio advinda porque a gente percebeu, eu conheço inúmeros centros espíritas, e que existe muito achismo, como diz a minha amiga Rita, né? Muito achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, por falta de conhecimento técnico dos dirigentes e das pessoas que acolhem os pais, que levam crianças que supostamente teriam um problema obsessivo ou um problema de mediunidade precoce, né? Então, você precisa formar dirigentes e pessoas que possam ter um protocolo de atendimento a esses pais. Porque o pai tem que chegar no centro espírita e receber uma resposta segura. E o que acontece, via de regra, o que acontece é que as respostas não são seguras. A pessoa que atende fala: ah, eu acho que é isso, eu acho que você precisa fazer aquilo. Então o pai sai inseguro. E muitas vezes nós estimulamos uma mediunidade precoce. Nós estimulamos isso. Nós transformamos a evolução normal psicológica da fase da criança
da fase da criança, e mediunidade é um processo obsessivo. Então, nós temos que ter os parâmetros. Essa criança tem quantos anos? 3 anos. E na faixa de 3 anos, essa criança, ela está fora dos padrões? Eu tenho uma criança de 7 anos que está num padrão de 3. Então, se ela está fugindo aos padrões normais, aí nós vamos ver se é um problema psicológico. Nós nunca podemos deixar a medicina tradicional, né? Ela tem que trabalhar em conjunto com a espiritualidade, com a área espírita. Nós temos que trabalharmos juntos. E trabalhando juntos, nós podemos dar uma resposta mais eficaz a esses pais e o devido tratamento. E esse livro, ele nos traz isso, porque nós não temos hoje material disponível sobre esse assunto em abundância. São materiais muito esparsos e que não satisfaz o nosso conhecimento para que a gente possa atender a esses pais. Aí veio a ideia de nós fazermos esses estudos para todos os centros espíritas poder acessar, e esses áudios, esses vídeos que nós vamos produzir, vai ficar gravado na nuvem, ad eterno, até que essa nuvem se desfaça, né? Por uma rosa, por uma rosa mística, como diz o Ney Matogrosso, até que venha uma rosa de Hiroshima e desfaça essa nuvem. Mas até lá, nós vamos ter isso gravado na nuvem. Então, é um material de consulta. Daí a nossa responsabilidade, daí a nossa necessidade de trazer o presidente da instituição para dar as suas diretrizes, as suas opiniões a respeito. Daí a necessidade de eu trazer uma Aline Maria, de eu trazer uma Nívia Alessandra, uma Alessandra Polinário, uma Tamara, uma Rita, todas pedagogas, para que o nosso estudo ele tenha respaldo técnico. Elas, na área da pedagogia infantil, eu, o nosso amigo Beto e o nosso amigo Luiz Gonzaga, que está de viagem, e mais esse grande Sérgio Ferreira, na área mediúnica. Então, nós vamos unir a pedagogia com a mediunidade e vamos tentar levar ao nosso público algo consistente, onde eles possam se sentir seguros nas orientações necessárias. É isso. Muito bom, preocupado, né, sempre em trazer os dois olhares para evitar interpretações precipitadas diante da dificuldade das crianças e parar de medir com a mesma régua, né, todas as crianças. Então, eu vou chamar aí para me ajudar aí com esse time maravilhoso, a Eti. Você gostaria de fazer alguma pergunta, Eti Budini? Então, eu gostaria. Boa noite, Fala é Rafa. sua. Obrigada. Boa noite, Dimils. Boa noite a todos os participantes. Então, a pergunta que eu trago, ela já praticamente foi meio que respondida, né? Porque você teve uma resposta muito completa. Mas vamos continuar, vamos seguir no roteiro. Jimmy, é uma curiosidade, uma preocupação muito grande, principalmente, eu acho que para pais, né, de primeira viagem e principalmente fora da doutrina que não tem conhecimento. Na sua visão, qual é o papel da família na proteção espiritual da criança? Boa noite, Eti. Muito bom estar aqui com você e com todo o grupo, né?
Então, essa pergunta, eu acho ela assim, de fundamental importância, né? Essa pergunta que você traz, porque a gente começa a pensar, né, assim, qual que é o verdadeiro papel, né, do lar, dos pais, da família, nessa proteção. E aí eu vejo, né, na minha percepção, eu vejo a família como se fosse esse paredão, né, esse paredão magnético do espírito reencarnante, né? Então, é um paredão magnético que protege, né, essa cúpula, vamos dizer assim, magnética que protege. Então, a Sueli, ela nesse livro, ela vai nos trazer, nos lembrar, na verdade, aquilo que Kardec já tinha trazido lá atrás no livro dos Espíritos. Ela vai lembrar para a gente que a criança ela é extremamente permeável, né? Ela suga o ambiente em que vive. Na psicologia, a gente vai dizer que a criança é justamente uma esponja que absorve os exemplos, as condutas, as referências que ela vai ter ali dentro daquele ambiente, daquele sistema, daquela dinâmica familiar, né? Então, se o lar ele vive em pé de guerra, é um lar que traz muitos exemplos de vícios, de desarmonia, tem uma dinâmica muito grosseira em lidar com os outros, né? Então, acaba que esses comportamentos abre-se uma brecha, né, vibracional. E a Sueli, ela vai trazer isso, né? Ela traz uma reflexão, colocando esse ambiente doméstico que está totalmente desorganizado, como um lugar que se torna propício, né, à aproximação de espíritos obsessores, espíritos doentes, que estão ali intencionalmente ou não, mas acabam atormentando toda aquela família através, e a criança ela pode ser esse instrumento, vamos dizer assim, de mediação, né, para trazer o desequilíbrio provocado por aqueles espíritos, né? E aí, quando você pergunta, Ed, qual que é esse papel, né, da família, dos pais, Allan Kardec ele já disse para a gente, né? Aliás, ele interroga, na verdade não é ele que diz, ele interroga os espíritos na questão 582, e os espíritos nos diz que a paternidade, ela é uma missão. Então, a paternidade, a maternidade, ela é uma missão, né? E essa proteção, quando eu digo do paredão magnético de proteção, não é uma proteção feita com rituais ou formas mágicas, né? Algo que eu vou fazer e que vai acontecer uma proteção. Não, não é por aí. E não é assim, né? O verdadeiro escudo protetor ali da criança dentro desse ambiente, ela se constrói. E como que se constrói? Evangelho no lar. Então, a primeira coisa que a gente vai orientar esses pais que chegam na casa espírita, trazendo essa demanda como preocupação, meus irmãos, vocês têm realizado o Evangelho no lar? E aí, para isso, a casa espírita ela precisa oferecer esse serviço, essa assistência, né? Porque o Evangelho no lar é justamente esse instrumento de elevação do padrão de pensamento daquele ambiente, daquela casa, né? Então, se a gente, nós que somos espíritas, nós temos essa prática de realizar o Evangelho no lar e nós também sabemos o quanto essa prática, nos traz proteção, né? O quanto o Evangelho ilumina esse ambiente que vem como, né, como ali um lugar onde a Sueli vai fazer referência no livro ao que o Herculano Pires vai trazer para a gente, que a família é justamente, ela não é constituída por um acaso, ela existe um planejamento. E aí Emmanuel vai dizer, olha, a família, o lar é uma escola, é uma escola viva de almas. Então, são almas que estão se encontrando ali para que
seja realizado um reajuste espiritual, né, moral, para que possa promover esse crescimento. Então, esses cultos, pais, eles sendo a família, né, sendo trazendo esse papel de proteção espiritual, ela precisa se instrumentalizar. Agora, esse instrumento, além do evangelho, no lar, a gente pode buscar uma prece sincera, né? O exemplo moral desses pais, porque a gente sabe que uma fase da criança, ela faz toda uma projeção de referência. Então, é o professor que é a referência dela, né? Que ela acha que aquele herói, aquela pessoa que é idealizada por ele. E o primeiro exemplo são os pais. A primeira referência que ela vai ter são os pais, é ali dentro do lar. Ah, mas ele não tem um pai, ele não tem a mãe, mas vai ter alguma figura ali que vai ter essa representação. Então, se a gente quer proteger o nosso filho espiritualmente, nós precisamos nos aconchegar-nos através do amor. E além do amor, é muito importante que nessa relação a gente exercite a paciência, né? A paciência, entendendo, né? A Alessandra trouxe aí, cada criança, ela tem uma individualidade própria, então não dá para a gente medir esse comportamento com a mesma régua. Então, é preciso ter paciência diante desses espíritos que retornam a esse lar na condição de filhos e que têm suas necessidades individuais. E essa proteção também, ela se dá através da cultura da paz. Hoje a gente vê muito essa cultura do ódio, da discórdia, da desunião, né? Então a gente tem que buscar também cultivar essa paz dentro dos nossos lares, né? Então, eu acho que, na minha percepção, olhando para o que a Sueli traz para nós como evidências, a família é o ponto principal para que esses espíritos se sintam protegidos diante dessas perturbações espirituais. Agora, ele precisa encontrar recursos, né, para que esse escudo se fortaleça. Né? Então, mais uma vez, a gente volta e enfatiza. Pais, vocês estão levando seus filhos para a evangelização? Vocês estão cultivando dentro dos seus lares exemplos, né? Estão cultivando uma moralidade que possa ajudar essas crianças, esses espíritos que estão nessa condição da fase infantil, ter um exemplo para que eles possam seguir lá na frente. Eu me recordo de uma vez, uma mãe muito apavorada porque a criança, né, passando ali pela pré-adolescência, ela descobriu que estava fumando. Aí eu falei assim, alguém fuma na sua casa? Meu esposo. Ele fuma na frente das crianças. É um exemplo. É um exemplo. Então, o exemplo dentro do lar, ele é vamos dizer assim, um recurso que a gente pode utilizar para que a gente tenha um ambiente saudável, né? A criança, principalmente a criança que traz essa percepção mediúnica, ela precisa de um ambiente onde ela possa encontrar esse lugar de paz, para que no momento certo ela possa exercitar esse trabalho com segurança, né, e com proteção. Muito bom, Não sei muito se eu te obrigada. respondi, Eti. Hoje, agora e muito além. Muito obrigada, Edmilson. Muito completa a sua resposta. E agora eu vou abrir espaço para o João, né, Alê? É assim mesmo? João, você gostaria de complementar a fala do Edmilson? A fala do Edmilson não tem complemento. Ele foi muito claro no que ele disse e ele preencheu sua resposta bem satisfatória. Tá? Obrigado. Alessandra, com você. Não tem jeito, né? Como em todo lugar que nós vemos, a família, o lar é a nossa primeira escola e não tem como escapar. Ninguém caiu ali de paraquedas. Tamara, gostaria de fazer alguma pergunta aí para o nosso convidado? Boa noite, Alessandra. Boa noite, Jimmy. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade, é o nosso maior tesouro,
É muito bom poder estar aprofundando esse estudo. Jimmy, claro que eu tenho perguntas. A gente sabe que existe uma grande preocupação dos pais quando eles percebem a mediunidade ou alguma perturbação com a criança. Então, a pergunta é: como este estudo pode ajudar a desmistificar o medo em torno da mediunidade infantil? Obrigado, Tamara, pela pergunta, né? Eu vou tentar aqui trazer de uma forma bem clara, assim, para que possa chegar para as pessoas de uma forma que seja compreensível, né? Eu sei que, assim, para muitos pais, eles entram em pânico, né? Quando o filho chega, eu vi alguém no quarto. Talvez nós mesmos entrando em pânico, né? Quando nós falamos assim, parece que eu vi uma sombra, eu vi passando alguma coisa, né? Imagine esse pai escutando isso da criança, né? Ou fala com amigos invisíveis, né? A gente falou aqui que tem uma fase da criança que ela tem esses amiguinhos, né, invisíveis. Então, quando isso surge, é comum que vem o medo, né? Surge aquele medo, nossa, meu filho está louco, o que está acontecendo? Será que isso é um castigo? Então, são falas bem recorrentes de pais que têm filhos com mediunidade, né, sendo manifesta, aflorada ali ainda na fase infantil. Então, vamos desmistificar isso, buscando a Sueli, né, que é a obra que ela traz aqui para a gente como referência, né? A Sueli, ela vai trazer para a gente, ela nos mostra através desse livro que a sensibilidade na infância ela é um fenômeno muito natural, é um fenômeno muito possível de acontecer e é um fenômeno biopsíquico, né? Então, até por volta dos 7 anos, né, a psicologia vai trazer para a gente que aos 7 anos a criança ela integra, ela completa, ela, né, a sua personalidade. A doutrina espírita vai dizer para a gente que é quando, aos 7 anos, o espírito está nesse processo, né, de maturação da reencarnação, diríamos assim, de um processo de acoplamento no corpo, né? Isso Kardec ele questiona lá na segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, a ligação com o mundo espiritual ainda é algo muito sutil. E aí, por ainda ter essa ligação com o mundo espiritual, essa criança também, esse espírito que está na fase de criança, ele também traz esse véu do esquecimento do passado, ainda em um processo de consolidação. Então, ver ou sentir o plano espiritual nessa fase, não é nenhuma anomalia, não é nenhuma doença, não é algo tão sobrenatural, né? É um fenômeno natural, é um fenômeno comum que pode acontecer. E nem significa que necessariamente essa criança será um médio atuante, um médio ostensivo, né? Então, é importante que nós, enquanto pais e enquanto trabalhadores, e o Minelli, ele trouxe na fala dele inicial, né? Tratar isso de uma forma muito natural, sem fascinação, sem alarde, né? Se uma criança comentou algo, ouça com calma. Não vamos alimentar fantasias, né? E vamos, naquele momento, procurar os recursos que a gente falou quando a Eti nos perguntou se os pais seriam essa proteção. Então, vamos buscar esses recursos. Evangelho no lar, prece sincera, né? Então, a Sueli, ela deixa isso bem claro, que esse desabrochar mediúnico na infância na maioria dos casos, tão natural quanto qualquer outro tipo de aprendizagem que a criança vai desenvolver nas diversas fases de crescimento dela, né? Então, ela vai ter uma fase que ela está muito mais voltada, né, Tamara, você como pedagoga, para e cuidando de uma sala de crianças, né, ali da primeira infância,
ela vai ser muito mais voltada para esse pensamento concreto, né, que ela tem que pegar, ela tem que sentir. Depois ela começa a desenvolver um pensamento mais abstrato, né? E nesse desenvolvimento do pensamento abstrato, ela pode ter algum comportamento que possa ser sugerido ou pensado que seja uma mediunidade. Pode ser mediunidade? Pode. E pode não ser. Então, compreender com essa naturalidade é um ponto muito importante. É o primeiro passo para que a gente possa desfazer esse medo que a maioria das famílias sentem, né, diante do amiguinho invisível, né? Então, o Espiritismo ele traz isso de uma forma bem clara, né, para que a gente possa oferecer para essas famílias, para esses pais, um entendimento mais completo e menos assustador, né, diante daquela situação que essa criança ela está atravessando, né? Seja como um processo de desenvolvimento mesmo cognitivo, ou sendo também um fenômeno mediúnico, né? Por isso que eu acho que vai ser e já está sendo importante o desenvolvimento desse estudo, né? Que ele seja propagado e que possa chegar, né, a outras casas espíritas, no sentido de se instrumentalizar de conteúdo para que possa dar uma assistência melhor a esses pais que chegam com esse medo. Então, o medo ele gera uma fantasia muito grande, né? E aí, nesse buscar fantasias, que já é uma distorção, buscar explicações que não condiz com a verdade, pode gerar mais sofrimento para esses pais e gerar mais sofrimento para essa criança, porque ela não é compreendida, ela não está sendo compreendida, né? E muitas dessas crianças, hoje a gente tem um acesso, né, muito mais facilitado, mas se você pega, né, na minha idade, né, já pegando a minha criança, talvez a gente não teria esse conhecimento, e muitas crianças elas foram totalmente assim abordadas de uma forma muito cruel, né? Elas foram caladas, silenciadas, e muitas chegaram na adolescência com essas percepções mediúnicas e foram internadas nos hospitais psiquiátricos, né? Foram esquecidas ali dentro daqueles manicômios, e quando, na verdade, era um processo que poderia ser conduzido de uma forma muito mais tranquila, né? De uma forma muito mais compreendida. Então, é de fundamental importância, Tamara, esse conhecimento chegar para esses pais, para as casas espíritas, para os trabalhadores da infância, da mediunidade, da família, para que tenham uma melhor compreensão e poder auxiliar esses pais e essas crianças que chegam até nós. Muito obrigada, Jimmy. É muito bom te ouvir. Realmente, até perante a legislação, existe uma responsabilidade de toda a sociedade na formação das nossas crianças. Então, cabe a nós, né, espíritas, termos esse conhecimento para saber como poder auxiliar as crianças, como auxiliar essas famílias, para que a gente possa fazer o acolhimento, a orientação e aprender juntos aqui nesse momento de estudo. Acredito que vai ser um grande ganho. Muito obrigada. Devolvo a palavra para a Alessandra. O conhecimento nos ajuda a agir com serenidade, né? Cada vez mais, em cada fala, é isso que nos chama a responsabilidade, né? De ouvir sem exageros, mas também não ignorar aquilo que a criança vivencia, né? Muito bom. Meninas, não vou ser egoísta, viu? Vou compartilhar esse momento com o Jimmy, todo mundo aí querendo ouvir, falar mais um pouquinho. Então, vou convidar você, Aline. A fala é sua, minha amiga. Olá, boa noite a cada um de vocês. Muito feliz, viu, de participar, de fazer parte desse projeto tão rico, né, que traz, e tenho certeza que vai trazer tanta luz em tantos lares, né? Obrigada. Olha, então, vocês estão falando aí sobre mediunidade, né, infantil, me veio muito a questão da obsessão infantil. Eu acredito que, por vezes, ainda passa, né, por muitos ambientes familiares, de que esses ataques espirituais, né, tem muito a ver com o que o Jimmy, né, acabou de dizer, imaginação, né, porque assistiu filme, né, porque teve uma experiência negativa ao longo aí da semana, né, nos diversos meios sociais.
Então, a minha pergunta para o Jimmy é a seguinte: Jimmy, de que maneira o conhecimento sobre obsessão infantil pode contribuir para ambientes familiares mais saudáveis? Seu microfone. Agora sim. Obrigado, Aline, pela sua pergunta. O Minelli, ele havia levantado a mãozinha lá, não sei se ele talvez queira ter alguma fala antes, Minelli. Eu gostaria de dizer o seguinte: houve a apresentação de todos os participantes, porque nós vamos levar o nosso programa até o final com as respostas do Dimilson. Eu vou participar só da última pergunta. E aqueles que tiverem compromissos, né, eles não estão presos. É um prazer ter todos aqui, mas eles não estão presos a ficar no nosso quadro de apresentação. Se alguém tiver compromisso, está liberado. Obrigado. Certinho. Então, Aline, obrigado, viu, por essa pergunta. É uma pergunta, acho que bem interessante, que precisa ser trazida, né? E que você traz aqui para a gente. Então, olha só, Kardec, lá na Gênese, ele desenvolve um capítulo, que é o capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 14. Quem puder ir só confirmar para não ficar na dúvida, acho que é o capítulo 14, onde ele vai conceituar a obsessão. E aí Kardec ele conceitua a obsessão como um domínio, né? Um domínio que alguns espíritos eles vão lograr exercer sobre certas pessoas. Então, quando a gente compreende que a criança ela pode ser alvo de uma obsessão, seja por compromissos do passado, né, que ele traz ali, né, no próprio passado, seja por reflexo do ambiente em que ela está inserida, o ambiente dos pais, a postura da família muda. Se ela compreende, se ela sabe o que como que acontece esse problema, ela tem esse conhecimento, essa postura muda. Nós saímos da culpa, né? Nós saímos da culpa e nós vamos para a responsabilidade. Então, os pais, tendo acesso a esse conhecimento, eles podem perceber que o melhor remédio para afastar essa influência desse espírito perturbador não é brigar com a criança, né? Mas é mudar o padrão de pensamento, né? O padrão de energia daquele ambiente, da casa. Se ele tem esse conhecimento, como Kardec deixa bem claro, e ele deixa de uma forma bem pedagógica mesmo, então ele vai saber que quanto mais ele buscar, né, de uma forma desencontrada, tentando corrigir esse filho através de brigas, ele vai aumentar mais, potencializar, vamos dizer assim, essa influência. Então, quando o adulto ele busca esse processo de transformação do ambiente, ele busca a sua reforma íntima, a sintonia vai mudar, a vibração vai mudar. E aí é onde o laço obsessivo ele se rompe. E o ambiente doméstico, ali a família, volta a partir dessa transformação, ou se torna um santuário de saúde mental e espiritual, que é o que nós estamos precisando. Saúde mental, né? A gente precisa de paz para as nossas vidas, para os nossos lares, para o nosso ambiente de trabalho, para dentro da nossa casa espírita. Então, se essa família ela começa a mudar essa rotina familiar, consequentemente, esse padrão vibratório vai mudar dentro desse ambiente. Então, o conhecimento, ele é fundamental. Ele é fundamental para que possa contribuir ali na construção de um ambiente melhor. Porque mesmo que a obsessão, ela seja o alvo, seja criança, mas nos finais, né, esses tormentos, ele acaba chegando para a família toda, né?
a família vai ficar desarmonizada, inquieta, medrosa, né? Como a Tamara trouxe na pergunta dela, né? Porque aquele ambiente vai ficar conturbado e favorecendo, assim, né, a vontade, o propósito do próprio espírito, desculpa, do próprio espírito que está ali tentando atormentar aquele ambiente, desequilibrar aquele ambiente, né? Então, esse conhecimento, ele é fundamental. E quando a gente até trabalha mesmo a desobsessão no adulto, a gente sempre coloca a importância, né, desse processo de evangelioterapia como um processo de transformação daqueles laços que estão presentes nesse processo obsessivo. Ótimo, obrigada, Jimmy. É isso, né? Bem o que você falou, a gente tem que nos blindar, blindar a nossa família e o evangelho no lar, né? Algo que a gente sabe que é extremamente importante, né? E as posturas todos os dias, diariamente, né? Sempre alimentando bons pensamentos, boas ações, calmaria nesse lar, né? Com certeza vai romper esses laços aí. Obrigada, viu? O espaço é seu agora, Alessandra. Quando a família compreende melhor esse tempo, ela passa a acolher mais a criança, com mais paciência, com menos julgamento. Aí, automaticamente, esse ambiente vai ter mais diálogo, mais equilíbrio, mais carinho. É a família a base de tudo, não tem jeito. Rita, minha querida, seu momento Ô, agora. Alessandra, só antes de passar para a Rita, só se Claro. acrescentar, né? A gente coloca aqui a importância, né, da família nesse processo, e aí eu quero dizer que, né, a Aline está junto comigo, nós estamos aí reestruturando a área da família dentro do GECAL, né? Então, a área da família, ela permeia todas as outras áreas, porque a família chega no centro, mesmo que vá só uma pessoa, mas a família chega ali junto com aquela pessoa, né? E é um lugar de reestruturação da sociedade, né? É a família, então o ponto está ali, né? E aí, no dia 1º de agosto, a gente vai apresentar, junto à área da família da FEERGO, né, o trabalho que vem sendo desenvolvido através da Escola da Família, que acontece aos domingos, né? Em conjunto com a evangelização infantil e com a mocidade. Então, só trazendo essa informação que a gente está falando muito aqui de família, eu acho que a pessoa está aqui, né? Nossa futura aí, tão logo, coordenadora da área da família. Que maravilha, porque aí também é a base, né? Trazendo ali a escola da família, juntamente com a evangelização, levando conhecimento a essas famílias que muitas vezes estão ali sem rumo, né? Procurando a casa espírita que tem que estar ali pautada nos ensinamentos do Kardec, nas obras basilares ali de André Luiz, de Emmanuel, para poder atender as necessidades, né? Muito bom. Rita, você tem alguma pergunta aí para o nosso querido? Sim, Edmilson, está sendo um programa muito rico, com muitas informações, e por vezes as famílias até, quando assistirem esse programa, em busca de respostas, né, vão ficar assim, até vão se sentir metralhadas de tanta informação, né, porque está sendo uma avalanche. Porém, Edmilson, é justamente sobre isso que eu quero falar. Eu quero pedir para você reforçar para as famílias, para os nossos amigos que estão assistindo, porque é tão importante e tão necessário esse estudo da Sueli para a gente fortalecer, para a gente compreender as estruturas emocionais, as estruturas espirituais das crianças que estão nas nossas famílias, né? Obrigado, Rita, pela pergunta, né? Eu acho que a Sueli, ela traz, através dessa obra, ela nos mostra, nos lembra aquilo que os espíritos codificadores nos trouxe nas obras básicas da doutrina espírita, principalmente no Livro dos Espíritos, que a criança, ela é um espírito que já viveu. Ela é um espírito milenar, né? Ela chega ali, aquela questão que a gente fala assim, olha, a criança é uma folha em branco. O espiritismo mostra que não é muito bem assim, né?
Porque cada criança que nasce é um espírito imortal, né? Como eu disse, é um espírito milenar, que traz na sua bagagem as suas virtudes, mas também traz os seus medos, as suas tendências, as suas simpatias, as suas antipatias, né? Enfim, é um espírito que já traz uma vivência, e a Sueli, ela lembra isso. A Sueli, através dessa obra, ela nos ajuda a olhar para os desafios emocionais da infância com essa lente muito mais ampliada. Olha que beleza. Já pensou se a gente, enquanto criança, tivéssemos passado por esse incentivo de ser olhado, né, por essa orientação, de ser olhado por uma lente muito mais ampliada, no sentido de nossos pais compreender melhor os desafios emocionais nossos, né? Muitos de nós hoje ainda somos regidos por um ego infantil, porque não foi tratado aquelas feridas emocionais, aqueles desafios emocionais que nós trouxemos aí na nossa bagagem, né? Então, é uma crise de ansiedade, um pavor noturno, uma mudança brusca de comportamento, pode ter causas psicológicas, mas também pode ter causas, raízes espirituais profundas, né? Então, a Sueli, ela traz uma beleza para esse estudo, né? Que é entender que a ciência, a medicina, a psicologia e o amparo espiritual, a ciência, a religião, o espiritismo, eles estão de mãos dadas, né? Então, tratar a criança com carinho, estabelecer limites com amor, né? E orar juntamente a essa criança, né? A oração, acho que ela deixa isso bem claro na obra, é a chave, a oração é a chave para ajudar esse espírito a reescrever a sua história nessa nova reencarnação, nessa nova experiência. E aí, será que nós, enquanto os pais, nós temos esse momento de uma leitura edificante, elucidativa, evangelizadora com essas crianças, para que elas possam aprender esse conteúdo, ela possa aprender esses ensinamentos. A gente tem um espaço de oração com essas crianças, né, com esses espíritos que precisam desse amparo, dessa força, para que eles possam enfrentar os desafios que estão logo mais à frente. Então, a Sueli, ela traz isso através dessa obra e nos convida, né, para a gente olhar para essa criança como um espírito milenar. É uma criança que, às vezes, nós olhamos, nossa, que bonitinho, era tão inteligente, né? Beleza, talvez ela tenha uma inteligência fora do comum, mas talvez ela traz uma conduta moral que precisa ser ajustada, né? A evangelização vai ajudar nisso, a buscar mostrar para esse pai, para essa mãe, para essa criança, que precisa ser cuidada dessa parte moral. A gente sabe que as asas que nos levarão a esse processo de evolução é o conhecimento, mais a moral em conjunto. É isso que vai fazer com que a gente possa voar, né, em direção à nossa evolução espiritual, a nossa ascensão espiritual, né? Então, nesse livro ela vai trazer muito, ela vai falar sobre esses desafios emocionais, que muitas vezes pode até ser uma porta de uma influenciação espiritual, né? Mas que é também um grande desafio para cada espírito reencarnante, né? Então, que essa obra seja muito bem recebida, muito discutida aí ao longo do estudo por todos os nossos companheiros que estão aqui, né? E que possa ajudar essas famílias a conduzir, né, nesse grande projeto, né, de educação moral. A educação formal, ela é muito fácil, né? Eu acho que é mais fácil do que a educação moral, né? A educação moral é muito difícil, porque requer de nós enquanto instrumentos. A educação formal, a gente vai lá para a escola, deixa lá e a gente responsabiliza o professor. E hoje a gente ainda quer responsabilizar o professor pela educação moral, né, Rita? Ainda responsabiliza, né? Quando é um papel dos pais. A escola tem um papel importante também, mas é um papel dos pais. Então, a Sueli, ela resgata isso e nos traz a importância de olhar para a criança como
um espírito reencarnante. Né? Todos nós somos reencarnantes, trazemos as nossas virtudes, mas também trazemos grandes desafios a serem vencidos. Edmilson, muito obrigada por esse esclarecimento. Passo para você, Alessandra. Ai, muito importante, né? Cada momento mais encantada com essa proposta de estudo, porque ele vai nos convidar a ver a criança como um espírito em evolução. E convidar, além de dar um respaldo ali para as famílias, convidar a eles entenderem que não é apenas um cuidado material, né? É o emocional, é o espiritual, sempre usando ali o bom senso da responsabilidade. Muito bom. Muito bom. Meninas, muito obrigada. Estamos quase chegando ali no final, tá tão gostoso, né? Um assunto tão bom que poderíamos ficar aqui bem mais tempo. Mas pensando no quanto esse tema é relevante, Edmilson, eu queria, o que você espera que o grupo leve para a vida após concluir esse estudo? Nossa, que pergunta, Alessandra. Profunda, né? Depois nós vamos voltar aqui no final para saber se foi atendido, né? No último capítulo, né? Eu retorno. Então, fico muito feliz de poder trazer algumas discussões, né? Eu acho que esse tema não se encerra aqui, né? O livro vai continuar, mas nem mesmo as temáticas que vocês trouxeram, eu não esgotei, né? Longe disso, né? Eu acho que tem muita informação, muito estudo, muito conhecimento que precisa ser trazido para os pais no sentido de fornecer mais ferramentas para que eles possam lidar com esse processo mesmo do cuidar da família, né? O que eu espero, né, Alessandra? O que eu espero é que eu pensei aqui em 3 pontos. O primeiro ponto que eu refleti quando você me traz essa pergunta é assim, menos julgamento e mais acolhimento, né? Eu acho que assim, ao ver uma família ou uma criança em desequilíbrio, não aponte o dedo, né? Vamos estender a mão, vamos oferecer uma prece, vamos oferecer uma oração consoladora, né, da doutrina espírita, vamos oferecer um atendimento fraterno, né? A casa, tão logo a gente vai oferecer uma formação na área do atendimento fraterno. Então, vamos oferecer atendimento fraterno para esses pais, vamos acolher, nós precisamos acolher. O acolhimento é muito importante, né? Foi o tema central do nosso encontro de trabalhadores desse ano, no Fraternizade, nós falamos de acolhimento. O quanto isso é importante. Então, que a gente possa acolher. Eu acho que o que eu penso, o que eu espero, é que, primeiro, menos julgamento, mais acolhimento. Um outro ponto que talvez seja importante, talvez não, que é importante, e eu falei aqui várias vezes, em vários momentos, né? E acho que a Rita Tamara, né? A Rita, coordenadora da evangelização, a Tamara, vice-coordenadora da evangelização infantil, vamos valorizar a evangelização infantil. Vamos valorizar a evangelização. Né? Allan Kardec, ele tem um artigo na Revista Espírita, eu não vou me recordar aqui qual ano que é. Eu não sou muito bom, acho que na outra encarnação quero vir evangélico, porque os nossos irmãos evangélicos, eles têm um poder de armazenamento muito bom, né? Lá no Mateus, capítulo 7, fala isso. Eu não tenho essa bagagem de memória. Kardec, ele tem um artigo que ele vai falar da evangelização das crianças. E ele vai trazer para a gente que educar a infância é justamente construir um homem do futuro. E é isso. Então, se a gente fale na evangelização infantil, a gente está falindo em todo o projeto da Casa Espírita. Né? Então, não é um mero passatempo no domingo. É uma tarefa de urgência espiritual. É uma tarefa, eu vejo a evangelização como uma tarefa de prevenção contra o mal. Então, o segundo momento que eu espero, o segundo ponto, aliás, que eu espero ao término dessa obra,
é que a evangelização infantil ela saia muito mais valorizada, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de angariar trabalhadores para a evangelização infantil. A gente tem que pedir socorro, né? A gente tem que pedir humilhar, mendigar alguém que possa trabalhar com a criança, né? Um trabalho muito importante. E ao término do estudo, eu trago um terceiro ponto que eu acho de fundamental importância, que fazer do nosso lar um templo, né? Fazer do nosso lar um lugar onde a gente possa encontrar paz, onde a gente possa encontrar acolhimento, onde a gente possa cultivar a oração, a prece, onde possa existir o abraço, né? Eu que adoro abraço, né? Que possa existir abraço. Gente, o abraço é um momento tão fraterno, né? Eu me recordo de um espírito numa reunião mediúnica que ele falou assim: eu tive muita dificuldade de abraçar. E hoje, e ele falava isso muito emocionado. Hoje eu estou numa instituição de ensino onde um módulo que eu estou fazendo é o módulo do abraço. Então, um lar, uma família que possa se abraçar, uma família onde haja harmonia, né? Então, é o que eu espero. Eu acho que a Sueli, ela traz essa obra, né, no decorrer das discussões que vão ser realizadas aqui. Eu tenho certeza que isso vai aparecer muito dentro dessas discussões, né? Então, se a gente conseguir chegar ao final dessa obra, trazendo esses pontos como pontos relevantes para as nossas reflexões, né? Eu acho que a gente atingiu o objetivo. E parabéns por vocês escolher essa obra, né? Por entender que seja uma obra importante para levar para a casa espírita, né? Por esses tantos convidados que têm, né, capacidade assim inquestionável para estar trazendo essas discussões aqui, e acho que as pessoas que vão participar, que vão ouvir, que vão assistir, têm muito a ganhar com o estudo dessa obra. Coisa boa. E você falando, eu me lembrei de um livro que eu também não tenho a memória boa, tá? Então não me lembro qual exatamente, mas eu me lembro que foi o Carlos Barcelli que perguntou para o Inácio de Ferreira o que era mais urgente no Brasil. E ele disse evangelizar as crianças. Aí lá, para a gente ter um Brasil melhor, não, para termos pais melhores. Então, para você ver a responsabilidade, né? Então, que nós terminemos esse estudo com um olhar mais humano, como você disse, mais acolhedor, mais consciente sobre a infância, para poder ouvir sem julgamento, para termos adultos menos feridos, né, tendo que curar sua criança, né? Então, que possamos respeitar a caminhada desse espírito imortal, unindo conhecimento, equilíbrio e amor. E o mérito aí da escolha do livro foi aí do Minério, com toda a inspiração que ele teve aí da espiritualidade. E eu passo a fala para ele agora também. Então, gente, eu fico muito contente com o desenrolar da nossa conversa. E lembrar vocês também que daqui um mês e meio, nós vamos começar a estudar o livro Dimensão Espiritual da Casa Espírita, de Sueli Caldas. Também é uma obra excepcional. Mas vamos falar dessa obra. O Di me disse que a criança é um espírito imortal, com muita propriedade. Eu digo o seguinte: a criança sendo um espírito imortal, mas durante os primeiros 7 anos, ela é muito, vamos dizer, permeável, ela é muito moldável. Não estou falando da área pedagógica, estou falando com base na doutrina espírita. E o caráter da criança, porque a doutrina espírita, a função dela, qual que é a função primordial da doutrina espírita?
Qual que é a função primordial das religiões? Formar pessoas, homens de bem. E para você formar um homem de bem, você tem que educar a criança. Mas não é aquela educação que vem da escola. Porque a educação na escola, você aprende, você adquire conhecimento, você vai adquirir cultura. Aí você vai fazer balé, você vai fazer natação, você vai fazer línguas, inglês, francês, né? Exatas, ciências exatas, ciências diversas. Mas o caráter da criança, ele é formado dentro da família. É a família que molda o caráter dessa criança, aquilo que ela vai ser no futuro. Como disse a Aline, a Alessandra, melhores pais, melhores pessoas. Porque muitas vezes nós temos pessoas com extremo conhecimento, cultura absurda, sem nenhum caráter. Isso nós vemos a todo momento, porque durante os primeiros 7 anos, muitas vezes a família, a maior parte das vezes, né, ela terceirizou a formação dessa criança para um novo grupo, para uma creche, para uma escola que funciona, né, o dia todo, e ela vê essa criança somente quando ela chega em casa, a criança está dormindo, quando ela acorda, a criança está dormindo, ela vai trabalhar, ela vai ver a criança só final de semana, então o caráter dessa criança fica, como diz, né, ao léu. Essa criança vai ter um caráter de acordo com a convivência daquelas pessoas. E esse livro, o estudo desse livro, vai trazer a informação às famílias de que nós precisamos estar mais juntos de nossos filhos, caminhar juntos. Caminhar juntos significa conviver juntos, evangelizar juntos. E esse livro vai nos trazer essas informações. Então, eu espero que esse estudo entre em todos os lares. Agradeço a todos vocês. Eu me sinto aqui muito pequeno diante de tanto conhecimento das meninas aí em relação à educação da criança, mas a gente vai aprender junto, ok? Então, agradeço a todos, agradeço o Dimilson e espero que esse programa seja algo importante na vida das pessoas. É isso. Obrigado, gente. Então, nosso desejo aí é que esse estudo seja proveitoso, que possamos aprender todos juntos com esses valiosos ensinamentos da Sueli Caldas Schubert, que é apresentado nessa obra, e você que está nos assistindo é o nosso convidado especial. Então, eu quero agradecer de coração todos os participantes que dispuseram aí do seu tempo para estar aqui conosco. Quero agradecer ao Dimilson, que dispôs aqui a nos amparar aí nesse momento inicial do estudo, e a parceria, viu, Dim, que você sempre traz conosco, sempre que você é convidado, você sempre está atendendo todas as áreas da casa. Muito obrigada pelas suas contribuições, foram muito relevantes. E vocês que gostaram aí desse tema, já ativa aí o sininho para não perder nada e compartilha com quem vocês acham que pode favorecer com o nosso estudo. Tchau, gente. Fica com Deus.